Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Como de costume, quantos aqui estão bem? Amém. Mais forte, quantos aqui estão bem? Amém. Glória a Deus, aleluia. O Marcão já entendeu já, mais uma vez para todo mundo copiar o Marcão. Quantos aqui estão bem? Amém. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? A palavra do Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Quantos aqui poderiam abrir a sua Bíblia? Em 1 Reis, capítulo 18, vamos ler do versículo 30 até o versículo 39. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar acompanhando juntamente com vocês aqui no telão, e onde Deus vai falar muito fortemente, como falou no meu coração, vai falar também no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigido, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor o altar uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 cés de sementes. Próximo. Glória a Deus, aleluia. E arrumou a lenha, cortou o novilho e em pedaços, e os pôs sobre a lenha. Eu gostaria que você colocasse na outra tradução e voltasse do 35, se não me engano, porque aqui na minha Bíblia está dizendo bem assim, ó, no 39. Coloca o 39 para nós, em nome de Jesus. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos aqui podem repetir isso comigo? Só o Senhor é Deus. Vamos falar mais alto, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Tome seu assento, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria, antes de estar ministrando essa palavra, eu gostaria de fazer uma reflexão para o coração de cada um de vocês aqui. Muitos dizem que o começo do Evangelho é difícil. O começo da nossa caminhada dizem que é muito difícil. Mas eu não acho o começo do nosso Evangelho difícil. Por quê? Porque no começo do Evangelho é aquele primeiro namoro. É onde a gente aceita Jesus. É onde a gente se batiza nas águas. É onde a gente começa a orar mais. A gente começa a buscar mais de Deus no começo. Onde as profecias começam a ser cumpridas na nossa vida. E muitas outras coisas Deus vem falando conosco durante esse tempo. Então o começo do evangélico não é tão ruim. O que é ruim? É o final. O final eu digo para você também que não é ruim também. O porquê? Porque o final, todos nós aqui já estamos calejados. Já passamos por tantas lutas, por tantas aflições. E nós superamos. Ficamos de pé. Tantas provas que a gente já passou, que a gente suportou, e a gente estava de pé. Então, se o começo do Evangelho não é ruim, não é tão difícil, e nem o final é tão difícil, o que é difícil? É o meio. Há um profeta na Bíblia chamado Abacuque, que ele vai dizer assim: Senhor, aviva a tua obra em mim. É no começo? Não. É no final? Não. É no meio. Está lá em Abacuque 3:2, vocês podem ler. Porque ele entendeu que o meio da nossa caminhada é muito difícil. E nós temos que ter estrutura suficiente para poder aguentar, para chegar no final. E lá sermos vitoriosos. E há um profeta, agora eu queria inserir vocês aqui nessa história, nesse contexto bíblico, que é um profeta que ele vai ser levantado numa nação, num reinado muito difícil, de muito caos, muita destruição, onde havia muita mortes também de profetas, homens de Deus que tinham sido destruídos. E esse profeta, ele está vendo tudo aquilo, e ele está falando: estou cansado de tudo isso. Ninguém vai fazer nada, então eu vou fazer. E em Tiago 5,17, ele vai dizer assim, que esse profeta, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele tinha os mesmos desejos, a mesma vontade que cada um de nós aqui temos. Ele era igual eu, ele era igual a você, ele era igual a você. Só que esse profeta, ele estava cansado de tudo aquilo que estava acontecendo naquela nação. E ele tomou uma atitude, ele se levantou no meio de tanto caos. E esse profeta, ele é tão extraordinário, ele é tão usado por Deus também,
com tanta ousadia na palavra, que ele vai chegar, e aqui começa a jornada desse profeta. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que vai dizer assim, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se você pegar a Bíblia, nem antes desse profeta e nem depois desse profeta, nenhum ousou a falar com tanta autoridade que nem ele falou. Segundo a minha palavra, a gente escuta muitos profetas falando assim, segundo a palavra de Deus, assim lhe diz o Senhor. Mas ele falou com tanta autoridade, e a gente consegue imaginar o que se passava naquela época. Só numa fala dele a gente consegue imaginar tanto caos que estava passando aquilo. Agora você imagina aquele profeta chegar no meio do rei Acabe, que nada mais, nada menos, a mulher dele era Jezabel, conhecida por todos nós. Essa Jezabel é tão influenciadora, tão destruidora, que ela afeta até nos dias de hoje. Em casamentos, em casais, em casas, em famílias. Tão perverso que é esse espírito. Só que esse homem, ele teve essa autoridade da parte de Deus, e chegar na frente de Acabe e falar, não vai chover. Não vai ter nem orvalho, nem chuva haverá durante esses próximos anos. E o Senhor pega para Elias e fala assim, Elias, agora se retira, Elias. Deixa agora eles meditar um pouco agora nas coisas que eles estão fazendo. Saia daí. E um homem, que ele é tão usado por Deus, isso eu quero trazer na memória de vocês, a nossa caminhada cristã, o início da nossa caminhada cristã. Então esse homem, quando ele é retirado deste povo, desse certo povo, ele é alimentado por corvos, 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma à noite. Isso é extraordinário. A gente consegue hoje imaginar aos nossos olhos humanos, Deus mandar os corvos trazer carne fresquinha para nós, de manhã e à noite. E olha que a palavra do Senhor vai dizer, que maravilhoso. No capítulo 17 ainda, agora no versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado, Deus falando, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa palavra ela é tão poderosa, irmãos, que se vocês prestarem bem atenção no contexto bíblico, a ordem é dada a Elias. Elias, vai, Elias, para o rio Querite, Elias, que ali eu já tenho ordenado aos corvos que te sustentem. E esse que eu quero trazer para nós, esse ponto hoje, que quando a gente obedece à voz de Deus, a providência já está a caminho. Amém. Quando a gente obedece à voz de Deus, irmãos, a providência já está a caminho. Amém. Deus cuida dos seus filhos, mas a gente temos que obedecer a palavra de Deus. Elias não tinha essa dúvida, ele obedecia a palavra de Deus, e muitos de nós somos assim no começo da nossa caminhada. A gente escuta a voz de Deus, a gente não quer saber das consequências, as coisas que vão acontecer. A gente apenas obedece à voz de Deus. E Deus, ele entra com a providência. Deus, ele entra com a cura, com a libertação, com a restauração. Porque Deus, ele cuida, Deus ama aquele que obedece a sua voz, os seus mandamentos. E com Elias não foi diferente. Elias, nessa caminhada dele, ele obedecia a voz de Deus. Ele não temia o perigo. E a gente vamos acompanhar durante essa jornada, essa maravilhosa. Ele é um homem que ele é tão, mais uma vez, usado por Deus, que ele chega numa certa aldeia e ele multiplica o azeite e a farinha de uma viúva. A gente consegue hoje imaginar isso. Quantos de nós aqui, eu lembro que quando eu me batizei, eu não tinha medo de nada, eu era doido, irmão, sabe para quê? Para que entrasse um endemoniado dentro da igreja. Para eu ter essa experiência de expulsar ele, com tanto fervor da palavra do Senhor que a gente tinha. E isso é maravilhoso. Só que muitos de nós, irmãos, durante essa caminhada, a gente vai perdendo esse fogo. Esse fogo, ele vai diminuindo dentro de nós. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha os mesmos desejos. Só que esse começo da caminhada dele, e assim como aconteceu com muitos de nós, não tinha medo de nada. A gente queria mesmo, era usar a palavra de Deus. Chegar um cego dentro da igreja e falar assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está curado. A gente ter essa autoridade da palavra de Deus. E com Elias não era diferente. Acompanhem comigo, irmãos. Olha que texto maravilhoso, em 17 mesmo, capítulo. Agora no versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê se aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos
e morramos. Então a situação dessa viúva estava dramática. Aquela viúva ela não tinha nada, ela só tinha aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha. Quantos de nós aqui hoje, talvez não entrou aqui dentro dessa igreja hoje, só falando assim, Senhor, eu só tenho esse pouquinho de força. Senhor, eu só tenho esse pouquinho de azeite dentro de mim, Senhor. Hoje é o último dia, Senhor, que eu vou conseguir te adorar com fervor. Hoje é o último dia, Senhor, que eu vou conseguir, Senhor, estar de pé perante a Tua presença. O Senhor sabe a minha luta, Senhor. O Senhor sabe que minhas forças estão fracas. E assim não foi diferente na vida daquela viúva. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Só que um homem de Deus chega e resolve o problema daquela mulher. Através da palavra do Senhor. Um homem ousado, usado por Deus, ele resolve a vida daquela mulher. Então, irmãos, o que eu quero trazer hoje para vocês hoje? Talvez aquilo que está dentro de nós, talvez a gente chegou e falou assim, eu já não quero mais, eu quero enterrar esses dons que Deus me deu. Eu quero enterrar essas dracmas que Deus me deu. Eu não quero mais. Sabe, é tanta coisa que já passou, eu já estou sem força, eu já não consigo mais nem louvar como eu louvava antes. Eu não consigo mais cantar. Talvez essa viúva ela estava desse mesmo jeito. Talvez essa viúva ela estava fraca, ela estava exausta. Só que ela só tinha um pouco de farinha. E ela tinha um pouco de azeite. E ela ofereceu ao Senhor. Ela ofereceu ao Filho de Deus, ao homem de Deus. E muitos de nós hoje temos que fazer assim, irmãos. Senhor, eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, mas o que eu tenho eu te entrego. Sabe por quê? Porque olha que maravilhoso o que Deus faz na vida dela, e não é diferente na nossa vida. Deus ele vai fazer na nossa vida também. Só que para isso, nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe a minha luta. Eu só tenho esse pouco de força. E esse pouquinho de força eu quero entregar a Ti, Senhor. Sabe por quê? Porque olha o que Deus faz. Capítulo 17, versículo 13. Acompanhe comigo. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz até a mim, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quantos aqui podem declarar isso? A farinha não faltará. Vamos declarar isso em voz alta, irmão? A farinha não faltará, o azeite não vai faltar, porque assim diz o Senhor para nossas vidas hoje. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Porque esse é o Senhor que nós servimos. Este é o Senhor que nós servimos. Continue aplaudindo ao Senhor, sabe por quê? Porque com suas forças estão fracas, mas o Senhor multiplica suas forças. Talvez você só tenha esse pouquinho de forças, mas o Senhor multiplica. O Senhor é o que está conosco na casa. Eu não tenho dúvida que Deus está na casa. E quando eu vejo assim, irmãos, às vezes um número pequeno dentro da igreja, eu me alegro, sabe por quê? Porque assim começou em Atos. Em Atos a igreja lá estava cheia. Só que muitos desistiram. Só que o que ali permaneceu foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. E talvez hoje nós entramos aqui tão vazio. Tão vazio. Isso já aconteceu com muita gente. Já aconteceu comigo. De nós entrarmos no culto para adorar a Deus. E a gente está tão vazio por dentro. Por quê? Porque damos tantos ouvidos às nossas dificuldades, às nossas provas, e esquecemos que estamos na casa do Senhor. E esquecemos que Deus habita aqui nessa casa. Esquecemos que o Espírito Santo está aqui. E nos preocupamos tanto com as coisas lá fora. E esquecemos do nosso primeiro amor, de quando a gente começou a nossa caminhada, aquele nosso fervor. Todos aqui se lembram do dia do seu batismo? Eu me lembro do dia do meu batismo. Eu lembro a sensação que eu não conseguia nem dormir, o frio na barriga dava. E saber que no dia seguinte eu ia ser batizado. E aquele ali eu ficava ansioso, ali eu falava, Senhor, que chegue logo esse dia para me ser batizado. Porque eu sonhava, irmãos, que quando eu descesse as águas, eu já ia ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Só que na minha vida não aconteceu isso. Eu fui batizado depois. Mas eu ficava tão ansioso com aquilo. E depois, irmãos, Deus começou a usar eu de uma tal maneira que nem eu sabia que eu ia ser usado daquela maneira. Mas por quê? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Tudo que eu tinha ali era do Senhor. Eu não deixei o vazio dentro de mim que estava lá atrás tomar conta. Eu deixei ser usado por Deus. E assim também foi na vida de Elias. Elias deixou ser usado por Deus e ele foi usado por Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, em nossas vidas,
que se a gente tivesse noção da palavra, o poder que tem a palavra de Deus sobre cada um de nós aqui, irmãos, nós proclamava mais a palavra de Deus sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Deus pediu azeite, apóstola? Deus pediu o quê? A vasilha. Sabe por quê, irmãos? Porque a entrega começa com a gente. E o milagre é com Deus. Quantos aqui podem declarar isso? A entrega começa com cada um de você. Declare em voz alta. A entrega começa comigo. E o milagre é com quem? O milagre é com quem? O milagre é com quem? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, irmãos? Vamos exaltar, sabe por quê, irmãos? Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Deus está aqui na casa, irmãos. Você quer ver uma coisa? Quando você está muito tempo sem ver um parente seu, vamos colocar um parente bem próximo, pai ou mãe. Você está muito tempo sem ver esse parente. E esse parente, ele chega na sua casa de surpresa. Estou aqui na sua casa, bate na porta, você abre a porta e você vê aquele seu pai, a sua mãe ou aquela pessoa que você mais ama na sua vida chegando na sua casa. Como que você fica? E eu fico feliz. Eu ia ficar, nossa, vem aqui, senta aqui, vamos lá, vamos fazer aqui. Eu fico feliz. E às vezes a gente entra na casa de Deus, triste, e esquecemos que o Senhor está na casa. Amém. A gente esquece que o Senhor está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você bem séria, e isso é a intenção do inimigo. A intenção do inimigo hoje é esfriar a igreja, é esfriar cada um de nós aqui, é destruir o altar que tem dentro de mim, o altar que tem dentro de você. Essa é a intenção do inimigo. Porque ele não quer ver você aqui na casa de Deus, adorando a Deus. Ele não quer ver você aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer ver você em pedaços. Ele quer ver você entrar em pedaços e sair em pedaços. Porque quando você entra em pedaços e entrega a vida para Jesus, você sai cheio. Mas quando você entra em pedaços e continua com a mesma mentalidade, você sai do mesmo jeito. Você esquece quem está na casa. Amém. E quando a gente esquece quem está na casa, a gente esquece dos milagres, a gente esquece das promessas, a gente esquece dos nossos caminhos, dos nossos propósitos, daquilo que foi entregado em nossas mãos. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu quero hoje uma igreja avivada. Aleluia. Eu quero que daqui para frente, irmão, nós sejamos uma igreja avivada. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Onde a gente pode chegar na cara do diabo e dar risada na cara dele e falar assim, você tentou me destruir. Você tentou arrancar tudo que eu tinha. Mas Deus me fortaleceu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que maior é o que está conosco do que o que está com Ele. Então, se Deus é maior na nossa vida, irmãos, do que nós temos que ter medo? Amém? Glória a Deus? Amém. E quando isso acontece, irmãos, quando Elias ele chega na casa dessa mulher, então ele multiplica esse azeite e a farinha, esse é um milagre extraordinário. É ou não é? Amém. É um milagre extraordinário. Só que muitas das vezes na nossa vida também isso acontece. Você quer ver um exemplo? Quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida, e a gente ali glorifica a Deus, e a gente entra no mar do esquecimento. É triste isso quando a gente entra no mar do esquecimento. Quando a gente começa a esquecer as coisas que Deus fez. Ou começa a duvidar. E olha que interessante que na vida de Elias não foi diferente. Sabe por quê? Porque Elias multiplicou o azeite dessa mulher. Multiplicou a farinha dessa mulher. Ele estava ali, nossa, olha como eu estou sendo usado por Deus. Só que algo acontece. E assim também nas nossas vidas. O filho dessa mulher, se passando o tempo, o filho dessa mulher ficou doente. E ele veio a falecer. E essa mulher chega para Elias e ela fala, Elias, o que eu fiz para você, o que eu fiz para o seu Deus, para que meu filho morresse? E Elias, ele é tão sábio, que ele vai chegar para Deus e ele vai fazer a seguinte oração. Olha que interessante. Capítulo 17, versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. Quando Elias ali orou ao Senhor, pedindo a alma daquele menino de volta, Deus ouviu a oração de Elias, assim como Deus ouviu quando Elias falou assim, a partir de hoje não vai chover. Então Deus lá do céu, ele escuta um clamor de um filho, de um profeta verdadeiro, e fala assim, opa, alguém está me chamando na terra. Então o seu pedido vai ser atendido. E assim é na vida de Elias. E assim também é nas nossas vidas também. No começo da nossa caminhada, irmãos, a nossa fé é maior. Alguém já percebeu isso já? Quantos aqui já conseguiu perceber isso? Que quando a gente começa nessa caminhada, é batizado, a nossa fé parece que não tem fim. Toda a gente começa a crer, fala, nossa, é verdade, né? Acho que se eu falar o nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Se eu falar do nome do Senhor Jesus Cristo, cadeias vão ser quebradas, igual a gente cantou aqui hoje.
Quantos de nós às vezes cantamos com os lábios e não cantamos com o coração? Porque é fácil, irmãos, a gente cantar com o lábio. Qualquer um pode cantar com o lábio, até lá o ímpio canta com o lábio. Agora, quando nós estamos na casa de Deus e canta com o nosso coração, do que aquilo vai se concretizar em nossas vidas, é diferente. Por quê? Porque isso causa o quê? Um esfriamento dentro de nós durante essa caminhada. E isso não pode acontecer dentro de nós. Isso não pode acontecer na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Amém. E Elias, e o desafio de Elias ainda começa, continua, aqui não acabou ainda. E quando Elias, então, ele traz a vida desse menino de volta, então Deus fala para Elias assim, Elias, agora você vai voltar lá de novo, Elias. Vai voltar de novo lá onde você profetizou. Vai voltar para aquele rapaz de novo lá, volta lá, Elias. Então Elias chega lá no meio daqueles falsos profetas de Baal, que eram 450 falsos profetas de Baal, e 450 falsos profetas de Aserá. A 850 contra um, aos olhos humanos, isso praticamente é impossível. Só um homem doido mesmo para poder fazer uma coisa dessa. Você tem uma ideia, irmãos? Na época que eu era menino, e que a gente jogava bola, e que tinha aquele grupinho da rua de cima, quem aqui já jogou bola na rua sabe, quando tinha aquele grupinho da rua de cima com a rua de baixo, se você fizesse algo para aquela rua, as meninas te batiam na hora, não tinha esse negócio de 2, 3 não, era pau, quebrava mesmo. E agora você imagina Elias, na frente daqueles 850 profetas, desafiando eles. É um homem doido por Deus ou não é? É um homem doido pela palavra do Senhor ou não é? Quantos de nós às vezes tem perdido essa loucura, irmãos? Quantos de nós tem perdido essa loucura por Deus? Tem deixado de adorar, tem deixado de glorificar. Só que Elias estava ali, Elias falou assim, faz o seguinte, além de desafiar esses 850 profetas, ele ainda chega para aquele povo e fala assim, até quanto vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam Baal. Agora, se Deus é Deus, sirvam a Deus. Ele estava querendo dizer assim, até quando vocês vão ficar com esses 2 pensamentos, ou pensamentos duvidosos de quem é Deus e quem não é Deus? Elias falou isso para aquele povo, e isso também serve para nós no dia de hoje. Você sabe o Deus que você serve? Amém. Muitos de nós falamos, eu sei o Deus que eu sirvo. Só que se a gente soubesse mesmo o Deus que a gente serve, irmãos, a gente adoraria Ele com mais fervor. Isso eu estou pregando para vocês, mas Deus já pregou para mim isso já. Isso começou comigo dentro de casa. Por isso que eu falo que a melhor pregação é aquela que fala com você primeiro. É aquela que trabalha em você, na sua vida primeiro. E muitos irmãos, a gente faz isso. A gente deixamos os problemas tomar conta de nós. E Elias, ele é tão extraordinário, ele é tão usado por Deus, e Deus também é tão maravilhoso, em usar um homem também tão ousado, que lá em capítulo 18 agora, 1 Reis capítulo 18, versículo 27, olha o que esse profeta vai fazer, e depois você me diz se ele era doido ou não era. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamem em alta vozes, porque ele é um Deus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme ou despertará? É um homem doido, não é? Aqueles falsos profetas estão se acabando ali, estão se acabando, se cortando, tentando atrair o Deus dele, Baal, que era conhecido também como o Deus do trovão, então para ele mandar um fogo ali era rapidinho. E por que não conseguia? E detalhe, Elias, ao zombar desses falsos profetas, quando ele vai começar, que ele fala assim, vocês já zombaram, né? Vocês já fizeram já o que tinha que fazer, não conseguiram fazer, agora é minha vez agora. Agora eu vou mostrar para vocês agora o Deus verdadeiro que eu sirvo. Porque esse Deus não respondeu em nada. Elias zombava eles. E olha que interessante. Capítulo 18, versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizeste tornar ao seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. E o que vem do todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, quem pode repetir mais uma vez? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos podem imitar o Marcão agora? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, só o Senhor é Deus. E detalhe, eu queria ler isso aqui para você, mas detalhe. Elias, antes dele orar para o Senhor, Elias, ele faz algo que às vezes passa despercebido por nós, ao lermos o contexto bíblico. Elias, ele pega aquelas 12 pedras
que simbolizava as 12 tribos de Israel, e ele junta elas. O porquê? Porque se você ler a Bíblia, depois da morte de Salomão, as 12 tribos começaram a se dividir. As igrejas começaram a se dividir, 10 foi para o reino norte e 2 foi para o reino sul. Então Elias ali, ao pegar aquela pedra e começar a juntar aquela pedra, ele está falando assim, não tem mais divisão de igreja. Não tem mais divisão da igreja, e é o que nós estamos, né, apóstola, vendo direto nas orações de outras igrejas, é isso que eles estão falando, de não ter mais divisões na igreja, nós sermos unidos, porque somos todos um povo de Deus. E isso é maravilhoso. Então Elias, ele junta essas pedras. Ele faz tudo isso para Deus. E o fogo cai. A oração de Elias é respondida. A oração de Elias é respondida. Glória a Deus. Essa, irmãos, é a parte boa de Elias. Essa é a parte boa de Elias e é a parte que muitos de nós, na nossa caminhada cristã, a gente gosta. A gente adora. Essa é a parte boa. Muitos de nós, a gente lembramos da nossa parte boa, da nossa conversão. E com Elias não foi diferente. Quantos aqui quer fazer diferente para o Senhor hoje? Amém. Eu quero, irmãos, eu quero. Eu estou disposto, irmãos, a fazer, irmãos. E eu já vou até dar autoridade para a apóstolo, para o Esther, pessoal. Se vê a gente meio mancambuzo de novo, dá um puxão de orelha. Fala, vamos lá, irmãos, vamos lá avivar. Sabe por quê, irmãos? Porque a chama começa aqui, ó, com o Renan. Começa aqui, ó, com a Priscila. Começa com o Pedro. Começa com a Mirelle, sabe? Vai começando com cada um de nós. E essa chama, quando ela é juntada dentro da igreja, irmãos, o inimigo não pode prevalecer. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. O inimigo não tem poder sobre esfriamento, sobre a igreja, sobre cada um de nós. Porque nós somos verdadeiras chamas vivas no altar do Senhor. Só que essa palavra, a gente tem que restaurar o altar que muitas das vezes está quebrado dentro de nós. E a palavra de Deus ela vai falar que Elias restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. Então nós somos verdadeiras chamas vivas aqui na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmãos, agora eu gostaria que vocês ficassem de pé. Fique de pé, irmão. Vamos louvar a Deus com alegria. Eu gostaria que está tudo certo aí? O louvor? Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus um pouco? Todos nós juntos aqui, vamos louvar a Deus. Eu coloquei um louvor ali com letra, para que todos nós possamos adorar a Deus juntos. Pode aumentar, varão, deixa Deus te usar aí poderosamente aí. Em nome de Jesus. O Deus que a gente serve, irmãos, não é um Deus triste. Ele é um Deus alegre. Ele é um Deus alegre. E Ele quer que nós se alegramos na presença de Deus, porque Ele está aqui. Aqui não é um cemitério, irmãos. Aqui é o lugar onde a gente veio para adorar a Deus de todo o nosso coração. Pode cantar, soltem a voz, porque é para Deus, é para Deus. Não deixa nada tirar você do foco hoje de adorar a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem. Vamos cantar bem alto agora, vamos cantar bem alto, que agora é para o Senhor Jesus. Ele está na casa, cante bem alto agora. Ai, a
Deus está na casa, irmãos. Deus está aqui. Abre o seu coração para você sentir a presença do Senhor Jesus. Deus hoje quer trabalhar nas nossas vidas hoje. Deus quer trabalhar nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, todo esfriamento está sendo quebrado, está sendo arrancado hoje. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo esfriamento da igreja está caindo sobre terra hoje. Toda distração, todos os problemas está caindo sobre terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vim somente para adorar. Hoje eu só vim para adorar. Eu só vim adorar a Deus hoje. Eu só quero adorar a Deus, aquele Deus de milagre, o Deus que eu sirvo, o Deus que se faz presente aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Não se prenda na presença do Senhor. Seja solto para adorar ao Senhor. Seja solto para adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor com tudo aquilo que você tem, com tudo, como se fosse hoje o seu último dia hoje. Como se fosse o seu último dia hoje. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, como se Jesus hoje fosse voltar hoje. O que você faria hoje para subir aos céus? O que você ofereceria ao Senhor hoje? Todo dia nós temos que oferecer um sacrifício a Deus. E hoje é o dia que Deus está te dando essa oportunidade de você oferecer um sacrifício a Ele. Glória a Deus, aleluia. Ofereça tudo aquilo que você tem de melhor. Tudo aquilo que você tem de melhor. Esse Deus, o Deus que cura, é o mesmo Deus que faz milagre hoje. É o mesmo Deus que multiplica as suas forças. Abra a sua boca para adorar. Abra a sua boca para adorar. Não deixe o inimigo fechar as suas bocas. Adore ao Senhor, adore, adore. Os céus estão abertos. Vamos trazer o céu para baixo hoje. Vamos trazer o céu para este lugar hoje. Vamos, me ajuda a trazer o céu para este lugar hoje. Que os anjos sintam-se à vontade no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus comece a mover os corações aqui hoje. Que aquele que entrou dentro da igreja hoje com as poucas forças vai sair daqui hoje renovado. Vai sair cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Venha como veio em Pentecoste, glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa que muitos de nós vivemos na presença do Senhor. Essa é a parte boa que muitos de nós adoramos ao Senhor. E esquecemos um pouco dos problemas lá de fora. E entregamos o nosso altar de adoração somente ao Senhor. Só que como toda parte boa, também tem às vezes aquela parte ruim de nossas vidas. E com Elias também não era diferente. Como o próprio Tiago dizia, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias também era limitado também. Elias, ao mesmo tempo que ele era usado por Deus, chegou um certo tempo também, que ele começou também a esfriar também. E a gente consegue ver que nós não somos diferentes de Elias. Uma palavra lançada sobre a vida de Elias vai causar uma grande destruição durante esse período dessa jornada dele. Em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1, e vai dizer assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Essa palavra foi lançada na vida de Elias.
Quantos de nós, às vezes, estamos aqui, irmãos, e palavras são lançadas nas nossas vidas? Palavras de destruição. Só que muitos de nós, irmãos, guardamos essa palavra dentro de nós. E aquela semente de destruição vai criando raízes dentro do nosso coração. E às vezes a gente não consegue mais adorar a Deus, porque essa raiz está implantada dentro do nosso coração. E assim também foi na vida de Elias. Essa palavra veio para destruir o ministério de Elias. E muitas palavras lançadas sobre nossas vidas, que o inimigo lança em nossas vidas, também vem para destruir o nosso ministério. Só que o mais interessante é que em Salmos capítulo 118, no versículo diz assim, ó, e o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Quantos podem declarar mais uma vez isso aqui, ó? E o Senhor está comigo, e não temerei o que podes fazer o homem, ou o que podem fazer essas palavras lançadas na minha vida. Sendo que eu tenho um Deus que serve, que eu sirvo. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está comigo todos os dias, e que Ele me chamou para ser profeta dessa nação. Ele te chamou para levar a palavra de Deus. Ele te chamou para ser pregador da palavra de Deus. O inimigo não pode ter poder sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então Elias, como um ser humano, assim como eu, assim como você, Elias vai fugir. Capítulo 19, versículo 4 de 1 Reis vai dizer assim, ó. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu seu ânimo à morte, e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, ele caminhou e encontrou um pé de zimbro, e ali ele se apoiou. Então aquele mesmo profeta que fez o céu fechar, aquele mesmo profeta que multiplicou o azeite na casa daquela viúva, aquele mesmo profeta que falou para Deus mandar o espírito daquela criança de volta, é o mesmo profeta que está pedindo a morte agora. É o mesmo profeta que está pedindo a morte. É o mesmo profeta que vai falar assim para Deus, Senhor, eu estou cansado, Senhor, já basta. Até aqui, deu. Eu estou cansado, estou exausto, Senhor, é tanta perseguição, é tanta aflição. Você já passou por algumas aflições, Steph? Já passou, apóstolo? Passou, apóstolo? É tanta perseguição na nossa vida, é tanto levantar na nossa vida, que às vezes a gente chegamos num ponto e fala assim, chega, já quero parar, quero desistir, sabe, não sou melhor que os meus pais, eu acho que até aqui já deu já. Elias, ele teve esse mesmo sentimento que muitos de nós têm durante essa caminhada nossa, durante essa jornada cristã nossa. Elias, por um tempo, ele foge. E quando ele chega naquele pé de zimbro ali, não tem mais profecia. Porque ele sabia que ele não poderia tirar a vida dele, porque a vida dele pertencia a Deus. Só que a oração dele agora está sendo ao contrário. Está sendo pedindo a morte. Elias chega num ponto que ele já está exausto, está cansado de tudo que tinha acontecido. E muitos de nós, às vezes, pensamos isso. Mas eu faço tanto, e o levante cada vez vem pior. As brigas, as aflições. O meu esposo não vem para a igreja, o meu filho não se converte, a minha esposa parece que não vai para a igreja, os meus familiares parece que não se convertem, tanta oração, e parece que nada se resolve na minha vida. E a gente se encontramos igual a Elias, nesse pé de zimbro, pedindo a morte. No versículo 7 vai dizer assim, continuando aqui onde a gente parou aqui. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Sabe quando você está naquela situação que você chora, e você acaba adormecendo de tanto chorar? Sabe aquelas lágrimas lá que você cansou de derrubar, às vezes na cama? Onde está só você e Deus só, onde ninguém está vendo, onde muitas das vezes, dentro da igreja, a gente está com um sorriso de ponta a ponta, só que dentro de nós está tanta destruição, tanto caos dentro de nós, e quando a gente chega na nossa casa, chega na nossa cama, a única coisa que a gente quer fazer é chorar aos pés do Senhor, é chorar para Deus, porque o exausto vem, a exaustão vem, o cansaço vem na nossa vida. E não era diferente na vida de Elias.
Então deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Isso aqui é maravilhoso. E lhe disse: levanta-te e come. Muitas das vezes, a gente vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, o anjo toca em nossos corações, a gente sai daqui e fala assim: nossa, hoje foi diferente, hoje eu vou conseguir, e a gente cai de novo. E a gente entra naquele mesmo ciclo de esfriamento. A gente entra naquele mesmo ciclo de pensar só, Senhor, já basta. E a palavra do Senhor, ela vai dizer mais uma vez. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. No 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar. O anjo tocou no Elias. O anjo despertou Elias. Mostrou para o Elias a comida. Elias comeu aquela comida, só que voltou a deitar de novo. Voltou a ter sono de novo. Lembra aquela parábola do semeador, que saiu a semear? E a palavra veio, caiu em terras rochosas, outra em espinhos. Assim muitas das vezes é na nossa vida. Deus, ele vem dando sinais, Deus, ele vem falando nos nossos corações, o que ele quer de cada um de nós aqui. Só que muitos de nós fazemos igual a Elias. O anjo nos toca e aquela presença já não faz mais sentido na nossa vida. Aquela presença do anjo já não nos toca mais como tocava antes, na nossa conversão. E isso acontece com muitos de nós. Estamos dentro da igreja, o anjo toca, o anjo fala conosco, e quando a gente bota o pé para fora, a mesma situação, as mesmas coisas. Não há diferença, não há transformação na nossa vida. E o Senhor manda o anjo novamente para a vida de Elias. E o 7, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. E o que Deus quer para nós hoje, irmãos, nesta manhã abençoada, é o que Deus quer estar falando para nós: levanta-te e come, levanta-te e come, levanta-te e come. Sabe por quê? Porque muito longo são seus caminhos, muito, seu caminho não parou por aqui. Você não veio para a igreja só para ficar sentado nessa cadeira. Deus tem um caminho grande para você. Deus tem algo grande na sua vida. Quantos aqui tomam posse dessa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra com fervor? Isso é o que Deus quer para cada um de nós, irmãos. É o que Deus quer para cada um de nós. E irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso a forma que Deus trabalha. Todos sabem, né, a situação que se encontra a minha mãe, os meus familiares cuidando dela. E muitas das vezes, irmãos, eu me encontrava muitas das vezes igual Elias. Às vezes eu estava vindo para a igreja, eu estava ouvindo a palavra do Senhor, só que chegando em casa, irmãos, a mesma coisa. Sabe, eu ficava pensando: eu vou parar, eu quero desistir, sabe, chega. Sabe, acho que o meu chamado, acho que não é aqui meu chamado. Acho que meu chamado é ficar lá com meus pais, cuidar da minha mãe. E o mais dolorido na vida de um escolhido, sabe o que é, irmãos? É quando a palavra do Senhor fala: continuar em Jerusalém. E você fala: Senhor, mas eu estou cansado, Senhor. E você vê, às vezes, tantas coisas acontecendo com seus familiares. E muitas das vezes, irmãos, eu me peguei igual a Elias, chorando em canto, chorando no quarto sozinho, conversando com Deus. E falava: Senhor, eu tenho que voltar para o Brasil, Senhor. Sabe, eu acho que não é aqui. Acho que o que eu tinha para aprender aqui com os apóstolos, com os irmãos, com os pastores, acho que eu já aprendi já. Eu acho que agora o meu chamado é voltar e cuidar dos meus pais. E o meu maior medo, irmão, sabe o que era? Desses dias que minha mãe ficou desse jeito, voltou praticamente a ser criança, o meu maior medo era de ligar para elas, irmãos, e ela falar que não conhecia mais eu. Isso é muito forte, irmãos. Eu chorei muito, muito com isso. E Deus, ele é tão misericordioso que, uns 15 dias eu preparando essa ministração, e Deus, ele falava assim, muito forte no meu coração, assim: calma, te acalma. Só que aquilo, irmãos, é como se Elias tivesse sendo tocado pelo anjo, e a gente ouve, só que a gente continua na mesma situação. A gente só quer chorar, a gente só quer, sabe, abandonar tudo, porque é mais fácil a gente largar. É mais fácil a gente abandonar o chamado de Deus. Isso é fácil. Isso qualquer escolhido consegue fazer. Agora, você se manter firme na presença do Senhor, que é difícil. E nessa madrugada, irmãos, a gente levantou para orar, eu e minha esposa,
como a gente está tendo de costume de fazer. E o telefone tocou, 3h20 da manhã. E quando eu fui ver esse telefone tocando, era minha mãe. Eu fiquei com medo de atender, porque quando o telefone toca na madrugada, a gente já imagina algo pior. Só que a minha mão foi automaticamente e atendeu o telefone. E ali era minha mãe. E ela falou assim, bem assim, filho. Quando ela falou filho, irmãos, eu já chorei porque eu não aguentei, porque o meu medo era de falar que ela não me conhecia mais, devido aos problemas que aconteceram na vida dela. E ali ela voltou a falar comigo ali, ela continuou falando comigo, você está bem, filho? Como que você está, filho? E eu falei, eu não conseguia falar com muitas palavras. E ali a gente conversou um pouco, e uma palavra dela ficou no meu coração, e o que me trouxe forças para estar ministrando hoje aqui, para os corações de vocês, e começou no meu coração. Eu te amo, continue pregando. Amém. Isso, irmãos, é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um de vocês aqui. E o que Deus trouxe hoje para poder falar para vocês, é que vocês não deixam o inimigo destruir a vida de vocês. Não deixa o inimigo colocar a desistência. Não adianta eu vir falar para vocês aqui, falar que vai ser fácil, irmãos, que não vai ser fácil. A caminhada com Cristo, irmãos, é difícil, mas é vitorioso, é prazeroso. E eu me encontrava assim como Elias. Só que depois de hoje, dessa palavra da minha mãe, sabe, as minhas forças foram renovadas. Porque ali foi Deus, irmãos, que usou ela para ligar para mim. Porque há uma semana atrás, irmãos, ela estava praticamente, não reconhecia ninguém. Não reconhecia ninguém. Não reconhecia ninguém. E Deus tocou no coração dela, Deus fez aquilo ali para acalmar o meu coração, para poder falar para a minha vida, continue pregando, continue levando a palavra de Deus, continue exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso serve para nós no dia de hoje, irmãos, não desistir, não desista. Grandes são coisas que Deus tem para a vida de vocês. As aflições vão vir, os levantar vão vir, mas grande é a vitória em nossas vidas, porque o Senhor está conosco, o Senhor é maravilhoso. Amém. Continuando, Elias então ali, ele é alimentado, Elias ele comeu esse pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites, em 1 Reis capítulo 19, vai dizer assim, no versículo 9, amém. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que fazes aqui, Elias? E hoje o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, quantos aqui estão presos dentro da caverna? Quantos aqui escolheram a caverna para morar, falar assim, aqui para mim está bom dentro dessa caverna? Sabe, eu estou cansado, comeu, andei, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Agora você já se perguntou se aí o lugar que você está é o lugar que Deus te chamou para ficar? Se esse lugar que você está é o lugar que Deus chamou você para ficar? E muitos de nós encontramos igual a Elias, dentro da caverna. Sem força para reagir, sem forças para sair dessa caverna. E Deus hoje está fazendo uma pergunta para os nossos corações, o que fazes aí? O que você faz aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Foi aí que Deus te chamou para ficar? Foi aí que Deus te chamou para ficar? Deus chamou você para ser mulher de oração. Deus chamou você para ser homem de oração. Através de sua vida, outras vidas vão ser ganhas. Vocês já pararam para pensar que hoje os seus filhos estão de pé por causa da sua oração? O seu esposo está na igreja por causa da sua oração? Os seus filhos estão na igreja por causa da sua oração? E você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode parar. Muitas pessoas hoje estão de pé por sua causa. Muitas pessoas hoje estão de pé hoje por suas orações. Você não pode parar, sai da caverna. Caverna não é lugar para chamado, caverna não é lugar para escolhido de Deus. Deus não chamou nós para ficarmos dentro de caverna. Deus tem algo maior em nossas vidas. Você quer ver o milagre acontecer? Sai da caverna. Você quer ver a sua vida mudar? Sai da caverna. Você quer ver seu filho ser liberto? Sai da caverna. Você quer ver seus pais ser curados? Sai da caverna.
Sai da caverna. Sai da caverna. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: sai da caverna, irmãos. Fala, sai da caverna. Não foi aí que Deus te chamou. Não foi aí que Deus te chamou para ficar. Deus não te chamou para ficar dentro da caverna. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para ser instrumento nessa nação. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Reis, capítulo 19, já estou encerrando. No versículo 11 vai dizer assim, ó. E ele lhe disse: sai para fora, põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ali o Senhor estava. E ali o Senhor falou com Elias. O que o Senhor está dizendo para nossas vidas hoje? Vai ter vento forte na sua vida. Vai ter terremoto que vão tirar você do lugar. Mas eu não estou nenhum deles. Eu não estou nenhum deles. O vento vai soprar para te derrubar. O terremoto vai tentar te derrubar. Mas aquele que sai da caverna permanece de pé. Aquele que está perante a face do Senhor se mantém de pé. Vocês já pararam para pensar quantos caídos estão aí fora? Quantos Elias aí fora que não aguentaram o processo? Quantos filhos perdidos porque o pai não aguentou o processo? Quantas mulheres perdidas porque a mãe não aguentou o processo? Quantas pessoas perdidas porque não suportou o processo? E se hoje você está aqui hoje, ouvindo essa palavra do Senhor, porque você vai passar. Esse vento forte é só uma fase. Esse terremoto é só uma fase. Vai passar da sua vida, vai passar. Parece tão difícil, mas você vai suportar. Só se mantenha na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. E aqui para finalizar, irmãos, o que eu aprendo com isso? 3 lições que eu aprendi com isso. Primeira lição maravilhosa. Sai para fora. Segunda lição. Ponha-se perante Deus. Vamos ficar de pé? Terceira lição que eu aprendo. Volta para o caminho que Deus te chamou. Volte para o caminho que Deus te chamou. Quantos aqui pode levantar a sua mão e falar assim: Senhor, a partir de hoje, eu estou saindo dessa caverna. E nessa caverna eu não vou voltar mais. Porque o Senhor hoje está me dando novas forças, papai. Hoje o verdadeiro Elias que mora dentro de mim está saindo dessa caverna. E eu vou fazer, Senhor, a tua vontade, meu Pai. Eu vou libertar, Senhor, essas pessoas do cativo, Senhor. Eu vou voltar a adorar. Eu vou voltar a buscar a tua presença, Senhor. Esse esfriamento não vai ter mais controle sobre minha mente, Senhor. Quantos aqui pode dar um glória a Deus, aleluia? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor. Porque se o Senhor está falando com cada um de você aqui hoje, para você sair dessa caverna, porque o Senhor tem grandes planos para você. Grandes coisas Deus tem para a sua vida. Só que para isso nós temos que tomar essas 3 lições. Sai para fora. Ponha-se perante ao Senhor. E volte a adorar ao Senhor. Quer ver seu filho na igreja? Volte a adorar ao Senhor. Quer ver seu marido na igreja? Saia da caverna. Quer ver seus familiares sendo curados? Coloque perante ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Sim, Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Diante da tua
Quantas vezes que o inimigo tentou te derrubar? Vocês já pararam para pensar nisso? Tanta armadilha. Satanás já tinha anunciado no inferno a sua destruição. Satanás já tinha avisado no inferno que você ia parar. Só que hoje essa guerra está sendo perdida por ele hoje. Hoje essa guerra está caindo sobre terra hoje. O Senhor está renovando as suas forças hoje. O Senhor está renovando o seu vigor hoje. As suas emoções estão sendo restauradas. Quantas vezes você parou de chorar na presença do Senhor. Você deixou essas lágrimas acumulares dentro de você. Só que hoje, Deus hoje está restaurando hoje as suas emoções. Não é proibido você chorar na presença do Senhor, não. Pode voltar a chorar na presença do Senhor. Pode voltar a glorificar ao Senhor. Você hoje está liberta hoje. Você hoje foi liberto hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você sai dessa caverna, Elias. Hoje você sai dessa caverna, Elias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória do Senhor se faz presente neste lugar. A glória do Senhor se faz presente neste lugar. A glória do Senhor se faz presente neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar com força esse louvor. Vamos cantar com força, vamos quebrar essas cadeias que estavam nos aprisionando. Vamos sair dessa caverna hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore, vamos louvar hoje o Senhor com força hoje. Vamos trazer hoje o céu. Vamos trazer o céu para dentro da igreja hoje. Glória a Deus, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vai quebrando, Espírito Santo de Deus, essas cadeias. Quebra essas cadeias, eu falo com autoridade da palavra do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Traga fogo nesse lugar, Senhor. Traga a sua presença, Espírito Santo de Deus. Traga a sua presença, Espírito Santo de Deus. Começa a tocar esses corações. Começa a tocar esses corações, em nome do Senhor Jesus. Hoje o Satanás está batendo em retirada na sua vida hoje. Hoje o Satanás está batendo em retirada na sua vida hoje. Ele não vai ter acesso mais às suas emoções. Ele não vai te aprisionar mais. As cadeias foram quebradas. Algemas foram caídas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Sai pra fora, Elias. Sai pra fora, Elias. Sai pra fora, Elias. Sai pra fora, Elias. Se ponha perante ao Senhor, Elias. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. O vento tentou te derrubar. O terremoto tentou te derrubar. O fogo tentou te derrubar. Mas o Senhor hoje está dizendo hoje. As suas forças estão sendo. As suas forças estão voltando para ti. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, se conecta com Deus neste momento. Peça perdão para o Senhor. Quantas vezes você deixou, você se permaneceu dentro dessa caverna? Quantas vezes você deixou de orar pelo enfermo? Quantas vezes você deixou de orar pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus filhos? Quantas vezes as palavras foram lançadas na sua vida e você tem deixado aquela palavra te dominar? Quantas palavras de destruições têm destruído almas, têm destruído famílias, têm destruído casais? Mas hoje está caindo sobre terra hoje. Declara na sua vida hoje. Declara assim para você hoje. Hoje está caindo sobre terra hoje. Todas as cadeias que estavam me aprisionando. Todas as vezes que eu estava na caverna, hoje eu estou saindo para fora. Hoje eu estou saindo para fora para adorar a Deus. Hoje eu vou adorar a Deus. Nada vai impedir. Nada vai calar um adorador de verdade. Vai voltar a ter cura dentro das igrejas. Vai voltar a ter profecias dentro da igreja. Vai voltar a ter libertação dentro das igrejas. Em nome de Jesus. O Senhor vai começar a se manifestar dentro da igreja, dentro da sua casa. Você vai ver a diferença na vida do seu marido.
Você vai ver a diferença na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Receba a cura, receba a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Declara, faça nesse louvor a sua oração. Faça nesse louvor a sua oração. Glória a Deus, aleluia. O altar está sendo restaurado neste lugar. Tem altar que está sendo restaurado neste lugar. Tem altar que está sendo restaurado neste lugar. O altar está sendo restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença. 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 Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor neste momento. O Senhor está se manifestando. O Senhor vai se manifestar. Se manifesta, Espírito Santo de Deus. Se manifesta, Espírito Santo de Deus. Vai, Espírito Santo de Deus. Vai, Espírito Santo de Deus. Vai, Espírito Santo de Deus. Vamos descer o céu. Vamos descer o céu nessa igreja hoje. 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 Os céus estão abertos. Os céus estão abertos neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Está havendo cura emocional hoje. Está havendo libertação em vidas hoje. Pessoas estão saindo dentro da caverna hoje. Pessoas estão sendo libertas hoje. Em nome de Jesus. Vai voltar a adorar. Vai voltar a adorar. Vai voltar a glorificar sim. Vai voltar a adorar sim. Vai sair da caverna. Pessoas hoje vão sair dessa caverna hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Toca os corações. Toca esses corações. Toca esses corações. As lágrimas vão voltar a correr. As lágrimas vão voltar a correr pelo seu rosto. Pode chorar na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. O Senhor colherá todas as suas lágrimas. O Senhor colheu todas as suas lágrimas. As suas orações estão sendo respondidas hoje. As suas orações vão ser respondidas hoje. As suas orações vão ser respondidas hoje. O céu está aberto neste lugar. O céu está aberto neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Quantos podem sentir a presença de Deus? Quantos podem sentir a presença de Deus? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, irmãos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor como você nunca adorou antes. Adore ao Senhor. Glorifica a Deus. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar hoje. Cadeias estão sendo quebradas hoje. Através do seu louvor. Através do seu louvor o seu filho vai ser curado. Através do seu louvor o seu marido vai voltar para a igreja. Através do seu louvor não vai ter mais autismo dentro da igreja. Não vai ter mais autismo dentro da igreja. Saia da caverna, Elias. Saia da caverna, Elias. Volte a adorar. Volte a orar nas madrugadas. Volte a orar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Vai haver cura neste lugar. Vai haver cura neste lugar. Vai haver libertação neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Saia da caverna, Elias. Saia da caverna, Elias. Saia da caverna, Elias. Abra a tua boca para adorar. Abra a tua boca para adorar. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, haga fogo. Haga fogo neste lugar. Reacende a chama, Senhor. Reacende a chama, Senhor. Reacende a chama. Reacende a chama. Reacende a chama. Reacende a chama. Reacende a chama, Espírito Santo de Deus. Reacende a chama nos corações. Reacende a chama nesses corações. Glória, glória, surianda, lava, suricantara. Orianda, lava, surianda, lava, suricantara. Orianda, lava, suricantara, lava, surianda. Orianda, lava, suricantara, lava, surianda. Orianda, lava, surianda.
E canta lá, massuri, canta lá, massuri, andará. Orianda lá, massuri, andará. Orianda lá, massuri, canta lá, massuri, andará. Orianda lá, massuri, andará, massuri, canta lá. Orianda lá, massuri, andará. Massuri, anda. Vem Espírito Santo de Deus. 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 Imunda a sua igreja, Espírito Santo de Deus. Entra nesses corações. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Está havendo cura neste lugar. Está havendo cura neste lugar. Eu posso sentir, está havendo cura neste lugar. Deus está curando corações hoje. Deus está curando corações hoje neste lugar. Pessoas hoje estão sendo libertas de mágoas antigas. Pessoas estão sendo libertas de palavras que foram lançadas. É Espírito Santo de Deus. Adora ao Senhor, adora ao Senhor. Adora ao Senhor, adora ao Senhor. O céu está aberto. O céu está aberto neste lugar. O céu está aberto. O céu está aberto. Vem Espírito Santo de Deus. Orianda lá, massuri, cantará. Orianda lá, massuri, anda lá, massuri, cantará. Orianda lá, massuri, canta lá, massuri, andará. Vem Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus está se manifestando neste lugar. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. A glória do Senhor encheu a casa. 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 Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Pode adorar. Volte para o seu lugar de adoração. Volte para o seu lugar de adoração. Deus não te chamou para ficar na caverna. Saia dessa caverna, Elias. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Os céus estão abertos neste lugar. Aproveita. Aproveita que os céus estão abertos. A glória do Senhor encheu a casa. 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 Vem Espírito Santo de Deus. 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 Venha como dia de Pentecoste. Venha como dia de Pentecoste. A glória do Senhor. A glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está na casa. Aleluia, aleluia. Aleluia. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Pessoas vão ser batizadas aqui hoje. Pessoas vão ser batizadas hoje com o Espírito Santo de Deus. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo de Deus hoje. Receba o Espírito Santo de Deus. 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 A glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Seja batizado, seja batizado. Seja batizado em línguas. Seja batizado, seja batizado. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Seja batizado. Seja batizado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Você que ora em línguas, ore em línguas. Você que foi batizado um dia em línguas, ore em línguas. Ore em línguas. Ore na língua dos anjos. Ore em línguas. Comece a orar em línguas aonde você está. Se você não foi batizado ainda, esse é o momento. Eu peço agora que as pastores, possam ir até onde a pessoa que não foi batizada em línguas, levante a sua mão. Se você não foi batizado ainda, levante a sua mão. E vai vir um pastor orar por você.
Aleluia.